A informação do dia é o que acabou de acontecer em Écône. O prelado francês Dom Lefebvre desafiou a igreja. Eis aí o cisma, Dom Lefebvre. Dom Lefebvre excomungou a si mesmo. Cometeu o irreparável, sagrando 4 bispos esta manhã. Em 1988, Dom Marcel Lefebvre sagra 4 bispos, sem o Acordo de Roma. Diante de 10.000 fiéis, ele desobedece publicamente ao Papa a fim de continuar a obra que fundou. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Como foi que este bispo, antigo missionário do Gabão, arcebispo de Dakar, delegado apostólico de toda a África francófona, superior geral da Congregação do Espírito Santo, pôde chegar a tal ponto de ruptura? Como pôde este homem achar-se assim no coração de uma tempestade que continua a abalar a igreja inteira? É o que vamos tentar compreender através de sua história. Marcel Lefebvre nasceu em Tourcoing, perto de Lille, em 29 de novembro de 1905. Ao vir ao mundo, encontra uma França economicamente próspera, devido à riqueza das indústrias do norte e do leste, assim como ao desenvolvimento das grandes cidades. O fervor religioso é mantido apesar do anticlericalismo crescente. Em cada paróquia, muitos padres acolhem centenas de fiéis. A igreja é rica em vocações, envia missionários mundo afora e pode orgulhar-se de suas famílias numerosas. É numa dessas famílias que nasce Marcel Lefebvre. Meus pais iam à missa todos os dias. E quando estávamos de férias, eles também nos enviavam e nos diziam que fôssemos à missa todos os dias. Eu ia com a minha mãe. E como estou dizendo, nós tínhamos com certeza uma educação muito cristã. A fé, Deus, os santos, tudo isto nos foi ensinado em casa, certamente. O pai, René Lefebvre, dirige uma pequena indústria têxtil. Quando a Grande Guerra Mundial estoura em 1914, ele dá assistência aos serviços de informação ingleses e belgas. Durante o Segundo Conflito Mundial, René Lefebvre ajuda novamente os serviços secretos. E não hesita em hospedar fugitivos em plena ocupação, antes de ser capturado pelos alemães. Ele foi condenado à morte 2 vezes, mas como buscavam saber mais informações, e por meu pai poder fornecê-las, guardaram-no com vida. Mais tarde, como tinham gente demais nas prisões, meu pai foi transportado para um campo de concentração em Sonnenburg. Deportado por resistência, René Lefebvre morre no campo polonês de Sonnenburg, no dia 4 de março de 1944. A mãe de Dom Lefebvre, Gabrielle Vatin, é muito fervorosa. Membro da Conferência de São Vicente de Paulo, passa muito tempo visitando as famílias dos operários em Tourcoing. Sendo ainda superiora da Ordem Terceira de São Francisco, segue igualmente uma parte da regra franciscana. Ela era boa, ela era dócil, ela era terna, era caridosa. Todos a amavam. Para mim, ela sempre foi a pessoa perfeita. E ela apreciava muito seu filho. Eu não sei. Não creio que ela o amava mais do que os outros. Não era assim. Mas tinha consciência, com certeza, que Marcel ia ter um destino diferente dos outros filhos. Ela sempre teve essa impressão, tenho certeza. Dos 8 filhos, os 5 mais velhos consagraram-se a Deus. René e Marcel junto aos padres do Espírito Santo. Jane será freira de Maria Reparadora. Bernadette, freira do Espírito Santo. E Cristiane, carmelita. Marcel Lefebvre cresceu, pois, num universo profundamente cristão.
O essencial de sua escolaridade foi cursado no Colégio do Sagrado Coração, em Tourcoing, uma instituição que deu centenas de padres à igreja. Era bom aluno, o protótipo do bom aluno. Ordenado, sério, era meu amigo de infância e fiquei 8 anos com ele no mesmo banco do colégio. Marcel era aquele que sempre estabelecia a paz entre nós todos. Era ele quem sempre tentava arranjar tudo e que tinha talvez a maior influência sobre todos os seus irmãos e irmãs. Ainda hoje, quando tenho uma dificuldade, um julgamento a fazer ou um problema para resolver, automaticamente, sem realmente querer, penso sempre nele. Que diria o Marcel? Que faria o Marcel? É automático. E acho que o mesmo acontece com meus irmãos e irmãs. É a mesma coisa. Ele era um ponto de referência para nós. Quando vem o chamado de Deus, ele responde sem hesitar. O irmão mais velho já está em Roma há 1 ano, preparando-se para o sacerdócio. O pai deseja para os filhos a formação mais sólida possível. É assim que, aos 18 anos, depois de ter hesitado entre o clero diocesano e a vida religiosa, ei-lo a caminho da cidade eterna. Instala-se em Santa Chiara, seminário francês dos Espiritanos, perto do Vaticano. O Seminário Francês de Roma é instituído em meados do século XIX e representa uma das 2 grandes fontes de bispos franceses, junto com o Seminário de São Sulpício em Paris. Desde sua criação até nossos dias, essa instituição guarda o caráter de ser como um templo do ultramontanismo, da fidelidade muito forte e acentuada da Igreja da França à Santa Sé. O seminário naquela época era dirigido pelo padre Henri Lefloc, cujo espírito antirrevolucionário e antiliberal incita os futuros padres a se precaverem contra o espírito do século XIX, que deseja separar a sociedade da Igreja Católica. O padre Lefloc, diretor do seminário, um espiritano, lhes havia ensinado o Cristo Rei, a doutrina da realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o padre Voetigli comentava a encíclica Quas Primas do Papa Pio XI em 1925, insistindo sobre o lugar central ocupado por Jesus Cristo em toda a sociedade. Insiste-se muito sobre o fato de que Dom Lefebvre foi formado no tomismo e na neoescolástica. Mas era assim em qualquer lugar naquela época. Não tem nada de original, seja nos seminários franceses ou nos outros. Todos têm exatamente o mesmo modelo. Mas em 1927, o padre Lefloc, levado pelos redemoinhos que condenam o movimento monarquista da Ação Francesa, renuncia ao cargo, pois compartilha o antiliberalismo de Charles Maurras. Os seminaristas ficam então profundamente marcados. Marcel Lefebvre, o seminarista Marcel Lefebvre, não está presente. Aconteceu de estar em serviço militar. Ele não ficou diretamente magoado, pois não fazia parte da ação francesa e nunca tinha lido Maurras. Mas a partida do padre Lefloc, consequência daquela condenação, esta partida sim, do diretor do seminário, é o que o chocou realmente. Ele fez parte, creio, da Associação dos Amigos do Padre Lefloc, entre os quais encontravam-se pessoas de horizontes muito diferentes. O caso mais notável é de Alfredo Ancel, que no Concílio Vaticano II encontrava-se no extremo oposto das posições de Marcel Lefebvre, e no entanto os dois partilhavam a mesma admiração por este superior. Em 21 de setembro de 1929, o jovem seminarista Lefebvre é ordenado padre na Capela das Damas do Sagrado Coração, em Lille, pelo bispo Dom Achille Liénard. No início de 1930, torna-se vigário no subúrbio operário de Lille, em Marais de l'Homme. Lá vai evangelizar os operários têxteis, ferroviários e metalúrgicos.
Porém, mal o bispo lhe confia um ministério, o jovem Marcel sente uma vocação mais distante. Ele se sentia um pouco desocupado na França, ao passo que seu irmão, já missionário no Gabão, escrevia-lhe cartas e cartas dizendo: Marcel, vem nos ajudar. Temos batismos, temos catecismo, temos conversões. Então Marcel Lefebvre pensou que ele seria muito mais útil e que teria ao mesmo tempo uma vida mais difícil, mais mortificada e mais meritória, tornando-se missionário na África. Então, em 1931, Marcel Lefebvre é admitido no noviciado dos Padres do Espírito Santo, em Orly. Ele entra na comunidade religiosa que foi criada em 1703 por Claude Poulard de Place e revivificada no século XIX pelo padre Lieberman para evangelizar a África. A formação que recebe consiste em se impregnar profundamente do espírito missionário. Em seguida, é nomeado para o Gabão, para o seminário de Libreville. É claro que não faltavam motivos para que ele fosse nomeado professor do seminário, pois era ótimo em teologia, ótimo também em filosofia, ao mesmo tempo que tinha um dom de saber explicar. Na África, é preciso ser realmente professor, bom pedagogo, dar exemplos e falar lentamente. E isso era um de seus dons. Durante 6 anos, ele se empenha na formação de padres africanos. Esta preocupação responde ao desejo dos papas, de Leão XIII a Pio XI, de formar um clero autóctone depois de séculos de missão. O jovem professor dava as aulas de teologia e de Sagrada Escritura. Antes de tornar-se diretor do seminário em 1934, com apenas 28 anos. Dom Lefebvre trabalhou muito, porque eram só 2 padres para cuidar tanto do seminário menor quanto do maior, além de um noviciado de religiosas. Eram obrigados, sendo só 2, a assumirem todos os cursos, de modo que ao final de 6 anos, o padre Marcel já estava muitíssimo cansado. Por isso o bispo, Dom Tardy, enviou-o a Andiolé, na floresta, e foi assim que ele deixou o seminário. Ele se vê então à cabeça das missões de Andiolé, Libreville, Donguila e mais tarde Lambaréné, onde encontra o famoso Dr. Schweitzer. Constrói igrejas, escolas e postos de saúde. Batiza, prega e confessa. Às vezes ele parte em visita às aldeias mais afastadas. A chegada do missionário na aldeia era sempre tão emocionante que a notícia espalhava-se rapidamente. Logo nos primeiros minutos que se seguiam, os cristãos iam ver o padre para falar-lhe, confiar-lhe seus sentimentos, suas alegrias. Ele confessava a todos os cristãos que precisavam. De manhã cedinho, os jovens que acompanhavam o padre preparavam o altar e a sacristia. E enquanto isso, os cristãos iam chegando para assistir à Santa Missa. Quando o missionário chegava, ele falava. Mas antes era preciso aprender a língua e aprendê-la sobretudo com o sotaque certo. Os que vinham do Camarões ou do Congo tinham sempre o sotaque da língua deles quando falavam fang. Mas o padre Marcel nem sotaque francês tinha. Depois da passagem do missionário, via-se na aldeia e sobretudo no rosto de cada pessoa um entusiasmo radiante. As pessoas esforçavam-se mais na virtude, preparando-se também para as grandes festas para as quais viajariam da aldeia até a missão. O padre nos falava às vezes. No domingo, ele sempre dava uma conferência. Ele saía da missão e vinha até o convento. Todas as moças se reuniam para escutar o que ele dizia. Ele nos dizia sempre: temos de ser sempre bons cristãos e boas cristãs, porque o mundo vai mudar.
Não queiram seguir os bens deste mundo. J'ai pu voir ces villages de païens devenir chrétiens et se transformer, non seulement, je dirais, spirituellement et surnaturellement, mais se transformer physiquement, socialement, économiquement, politiquement. Et alors le village se transformait peu à peu, sous l'influence de la grâce, sous l'influence de la grâce du saint sacrifice de la messe. Des âmes aussi se sont consacrées alors à Dieu, des religieux, des religieuses, des prêtres se donnaient à Dieu, consacrer leur vie à Dieu. Voilà le fruit de la Sainte Messe. O padre Marcel, quando estava em Lambaréné, era um padre tranquilo, dócil e todo mundo o apreciava. Aliás, naquela época havia muita gente querendo entrar. Dentre os rapazes havia pelo menos alguns que insistiam e pensavam em entrar no seminário. Quanto às moças, também queriam entrar no noviciado. Em outubro de 1945, uma piroga traz um envelope vindo de Paris. O superior-geral o chama de volta à França. Depois de 13 anos no Gabão, o missionário deve voltar para a metrópole. Quando a notícia da transferência chegou, os cristãos escreveram para protestar. Creio que meu pai fazia parte dos que escreveram para Libreville, sem dúvida, ao bispo, e a resposta chegou dizendo que a decisão vinha de mais longe e que não dependia de Libreville. Então, a gente o deixou partir, e no dia em que ele veio dizer adeus às freiras e às moças, eu estava presente, na pequena escola. Todo mundo chorava, as meninas, a emoção era enorme. Todos lamentavam sua partida. Um padre como este. No dia 1º de novembro de 1945, o padre Lefebvre é nomeado superior do escolasticado de Mortagne, um dos centros de formação de sua congregação. Era um homem profundamente espiritual e, além disso, tinha um modo de falar caloroso. Mas, sobretudo, ele tinha sido missionário em Lambaréné. Ele tinha o prestígio de alguém que estivera no terreno das missões. E ainda por cima era um homem que tinha o senso de organização. No coração da Normandia magoada pela guerra, ele inicia seus futuros padres a teologia de Santo Tomás de Aquino. Sentíamos muito bem que este padre tinha um pensamento profundamente escolástico. Lembro-me bem que durante os 2 anos de filosofia, ele promovia o que na Idade Média se chamavam disputações. Quer dizer disputas ou controvérsias. Havia então um dentre nós que defendia uma tese de filosofia ou de teologia, e outro que, ao contrário, atacava. E lembro-me muito bem que tivemos sessões memoráveis nessas ocasiões. O padre Marcel não ficou muito tempo em Mortagne, pois já em junho de 1947, o Papa Pio XII nomeou-o a sede Dakar. Assim, a criança do norte, o mateiro do Gabão, torna-se bispo aos 41 anos. Ele é sagrado bispo em sua paróquia de Tourcoing no dia 18 de setembro de 1947 e toma por lema esta frase de São João, luz da atividade missionária: Et nos credidimus caritate. E nós cremos na caridade.
Naquela época, Dakar, de maioria muçulmana, era a capital da África Ocidental francesa, ou seja, de uma grande parte do Império Colonial francês. Até 1947, Dakar ainda era uma diocese de missão. Além disso, o último bispo, Dom Grimaud, não era lá muito ativo. Teve problemas por ser muito apegado ao poder de Vichy, tendo por isso que renunciar em 1947. E é nesse momento que Dom Lefebvre é nomeado. Dom Lefebvre, no plano pastoral, transformou essa diocese numa autêntica diocese metropolitana, multiplicando igrejas, missões e escolas. Fez um trabalho pastoral enorme durante os 15 anos em que lá esteve, de 47 a 62. Ele levantou a igreja do Senegal, que estava realmente moribunda. Ele deu um novo fôlego. Era preciso criar novas missões, multiplicar as paróquias. Quando Dom Lefebvre chegou, só havia uma paróquia em Dakar, só uma. Só havia a catedral como paróquia para toda a cidade de Dakar. Claro, havia algumas capelas. Tá bem. Mas vejam o que ele fez. Ao ir embora, ele deixou não sei quantas paróquias em Dakar. Em 15 anos, o número de ordenações é duplicado. O jovem arcebispo, com base em sua experiência de Libreville e de Mortain, tem grande apreço pela formação dos padres. No leste de Dakar, compra um terreno e constrói o seminário de Sébikotane. Foi ele que desenvolveu praticamente todos os seminários do Senegal. Não tínhamos muitos formadores. Melhoramos graças a Dom Lefebvre, que chamou professores para levantar um pouco o nível de formação dos padres. Essa era a sua preocupação. Sempre que podia, ele vinha nos visitar, porque Dom Lefebvre importava-se imensamente com o seu seminário, assim como com a formação dos jovens que lá estavam. Mas ele ainda tinha a grande preocupação pastoral de aumentar as possibilidades de evangelização no território que lhe era confiado. E por isso se interessava muito pelas vocações africanas. Dom Lefebvre é realmente um discípulo dos valores espirituais de nosso instituto, e especialmente do padre Lieberman, que não via nenhuma possibilidade de evangelização da África sem padres africanos. E Dom Lefebvre estava convencido disso. Para que nasçam vocações e famílias cristãs, Dom Lefebvre pede auxílio a numerosas congregações para ensinar ou para rezar pela santificação dos fiéis. Maristas, dominicanos, irmãos do Sagrado Coração, carmelitas, todos são chamados para colaborar na cristianização da diocese. Então Dom Lefebvre trouxe para o Senegal uma dezena de novas congregações. Foi uma de suas grandes contribuições para a diocese, e o que permitiu a diversificação do grupo religioso. Quanto às mulheres, houve talvez umas 20 congregações religiosas que vieram se instalar em Dakar. Com isso, abriu amplamente as portas da diocese às congregações que não trabalhavam lá antes, permitindo particularmente o desenvolvimento do ensino e da hospitalização. Em seu episcopado, ele fundava e decidia. É por isso que a riqueza de que se beneficia atualmente a diocese de Dakar, posso dizer, em parte, foi ele. Sim. Tudo o que diz respeito ao ensino, às novas escolas, às construções, os postos de saúde, isso tudo eu herdei dele. Ele era um grande personagem. Dom Lefebvre era uma pessoa encantadora, muito bem educado, muito correto. Um grande homem. Mas grande homem não no sentido de que complica muito as coisas, de modo algum. Ele era de uma grande simplicidade, muito dócil, muito amável. Eu guardo uma lembrança muito profunda de alguém. Ao mesmo tempo, muito afável e muito espiritual. Para ele, os valores espirituais
a formação espiritual eram fatores essenciais para a formação dos seminaristas. Daquele tempo, lembro-me de que os padres vinham muito aqui de férias, à beira do mar, durante o inverno. E aconteceu de um deles estar de bermuda e o bispo o repreendeu muito simplesmente. O senhor ficaria melhor de batina. Ah, sim. Ele vivia sua fé, e aqui era possível ver sua fé em ação. Eu tinha a impressão de que ele não parava de rezar. Não sei se é verdade, mas eu tinha essa impressão. Ao viajar com ele, eu viajei muito com ele. Eu tinha a impressão de que ele rezava o tempo todo. Isto emanava dele. Eu ficava bem e era bom. Era bom sentir-se respaldado por um bispo assim. Não era um orador extraordinário, falava com simplicidade, mas o que importava para ele era a vida interior, a vida espiritual, a união com nosso Senhor. Quando ele celebrava a missa, sentíamos que ele acreditava no que fazia. Por exemplo, quando se aproximava a consagração, a gente sentia que ele estava totalmente concentrado no que fazia. Nada o distraía. E isso, quando somos criança, isso marca. Esse é um bispo que sabe celebrar. E o fato é que ele celebrava bem. Antes de tudo, acho que é um espiritual. Um homem que nos dava a impressão de rezar quando celebrava. Não eram ritos que se sucediam, não. Quanto a isso, a gente gostava mesmo. Perto do Seminário Maior, Dom Lefebvre também instala carmelitas em Sébikotane. Ele conta muito com as orações destas religiosas para cristianizar, como no Gabão, esta terra que lhe tinha sido confiada, para nela estabelecer o reino social de Jesus Cristo. Realmente era isso que ele queria, o reino de nosso Senhor, a salvação das almas. Ele só pensava nisso. Sua maior preocupação não era ele próprio. Era muito humilde, muito modesto. Ele nos dizia que no início de seu episcopado, como superior, ele se preocupava muito. Mas depois percebeu que todos os negócios eram dirigidos por Deus, de modo que ele não tinha que se inquietar. E ele tinha tal confiança nas orações das carmelitas que chegou a escrever um artigo inteiro. Isso nos pareceu piada, para dizer que nas missões perto de Fatigue havia muitas conversões. Os pagãos se convertiam. Era realmente um fato. Sentíamos que a graça de Deus passava, que o reino de Deus chegava. Então ele perguntava, de onde pode vir isso? E ele mesmo dava a resposta, é por causa das carmelitas. Há 5 carmelitas que rezam, e é por isso que temos conversões. E então a gente dizia, realmente ele tem muita confiança em nós. E por nosso lado, a gente se esforçava por corresponder à sua confiança. Et nos credidimus caritate. Et nos credidimus caritate. Nous avons cru à la charité. Acreditamos na caridade. Je retrouvais Monseigneur Lefebvre dans Eu reconhecia Dom Lefebvre na sua divisa. Ele difundiu a caridade. à travers toutes ces Através de todas suas obras, eu via essa caridade que ele espalhava. Dom Lefebvre, depois de sua sagração après sa nomination, e depois da nomeação como delegado apostólico para toda a África Francesa e Madagascar, em todo o lado, à l'exemple du Christ, como Cristo, il a fait du bien. ele fez o bem em toda parte.